Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, nessa noite de hoje. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador estejam com vocês. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui que está em Provérbios 22. Alguns versículos aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a todos que há de ouvir essa mensagem. Que nós possamos aprender cada vez mais na palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a perversidade cegará males. Com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. São poucos versículos aqui, mas o suficiente para que nós possamos compreender, como a vida ela é maravilhosa, a vida é simples. E tem dois caminhos nós devemos trilhar, O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o caminho que vai te levar, a ter um bom nome, uma vida, aqui feliz e eternamente quando o Senhor vier, Então a gente tem a escolha que Deus nos deu, E a palavra ela é o manual para o homem, Para que você possa procurar, compreender e viver como a palavra nos ensina. E sabemos que Salomão, ele que escreveu os provérbios, ele orou pedindo a Deus sabedoria, discernimento, pediu um coração sábio ao Senhor, e o Senhor deu a sabedoria a ele, e toda a riqueza, Então ele escreveu provérbios, e a gente aprende aqui nesses versículos, como Deus ele é maravilhoso, o Criador do céu e da terra, que todo fôlego de vida pertence a ele, Então nessa palavra, nesses versículos a gente aprende bastante coisas sobre a vida, Bastante coisas importantes para a nossa vida e que muitos infelizmente não dá crédito, mas bem-aventurado é aquele que ouve as palavras, Dessas profecias e as guarda, As palavras, porque a palavra de Deus foi escrita por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo, Pelo Espírito de Deus, divinamente inspirada. Então, ela é a fonte de vida. Amém? Diz assim então, Como a gente entende aqui, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Como é bom quando as pessoas vêm, te procuram, que se alegram em ver você, Isso é o seu nome, Vale mais o caráter de uma pessoa assim, Você chegar e ter confiança, Isso é muito bom, vale mais do que a prata e o ouro, O nome de uma pessoa estimada, E aqui no versículo 2 a gente vê assim, meus irmãos, que fala assim, o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez, ou seja, todo fôlego de vida pertence a Deus, tanto o rico como o pobre. Para Deus não há acepção, Homens, pessoas faz acepção de pessoas, mas para Deus não. Como naquela parábola do rico, quando o Senhor diz, que seria mais difícil, seria mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. Mas aí Pedro falou, Senhor, então assim, quem será salvo? Mas Jesus falou, o que é impossível aos olhos do homem, para Deus não é, Se o homem se arrepender, por mais que tenha um bem em posse, se ele entregar ao coração a Deus, a reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confessar, ele será salvo. Porque a gente sabe que a riqueza de bem material, dessas coisas, muitos têm posto o coração neles, E aí muitos têm se desviado do temor, de Deus. Então aqui a gente aprende nessa palavra, todos os fôlegos de vida pertencem ao Senhor. Amém? E aqui no versículo 3 nos ensina assim, O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. É bem assim mesmo, é verdade. E aqui no 4 diz assim, A recompensa da humildade
e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então a humildade representa, né? Representa a presença de Deus na sua vida. O ser humano sem humildade, ele não é nada. Quem somos nós? Nós somos pó e cinza. Estamos aqui hoje, não sabemos o dia de amanhã. Então seja humilde. Se não é, peça a Deus, peça um coração humilde. E Jesus Cristo nos mostrou o exemplo, né? Mesmo ele sendo rei, rei dos reis, senhor do senhor, ele nasceu numa manjedoura. Ele viveu, né, no meio dos que eram excluídos, né, da sociedade. Ele veio e foi carpinteiro. Então, na humildade, então a gente sabe, né? Onde há humildade, há a presença do Senhor. E aqui a palavra nos ensina, né? Que a humildade traz a recompensa, né? A humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Te dará vida. E aí no 5 diz assim, né? Espinhos e laços há no caminho do perverso, né? O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então a gente tem que se afastar daquelas pessoas que não temem a Deus, que não quer, né? Que é perverso, só pensa em estar fazendo mal ao seu próximo. Então afasta-se dessas pessoas, né? E aqui no 6, uma lição que se todos temessem a Deus, né? E procurassem a ensinar, o mundo não estaria assim, né? Educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, princípios, né? Um pai, uma mãe, ensinar seus filhos os bons modos, no temor da palavra, ensinar que há um Criador do céu e da terra, que há um só mediador, Jesus Cristo, né? Ensinar a respeitar, a amar o seu próximo como a si mesmo, né? Dificilmente ele vai desviar do caminho correto, né? Então, ensinar na palavra, né? Como a palavra nos ensina, né? E aqui no 7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado, o serve é servo do que empresta, né? É verdade. O que semeia a perversidade, cegará males. Com a vara da sua própria indignação, será extinto. É assim mesmo, aquele que maquinar o mal contra o seu próximo, ele está maquinando contra si mesmo. Deus vê todas as coisas, meus irmãos. E aqui no 9 diz assim: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Amém? Glória a Deus. Então que essas palavras fiquem para reflexão, para entendimento, né, na vida de vocês. Põe em prática as partes boas da palavra, né? Aprende, pega o que é bom. Em primeiro lugar, o que é bom, temer a Deus, né? Guardar seus mandamentos. Pratica como a palavra nos mostra, né? Vale mais um bom nome, né? A humildade, aonde Deus se agrada, meus irmãos. É o que precisamos, é do amor, é da humildade, é de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês, se vocês têm uma noite abençoada em nome de Jesus, uma passada de ano, né? Que Deus vos renove a cada dia, que a graça e a paz dele esteja com vocês. Amém? Deus vos abençoe.